Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre a decisão desta semana do STF, absolvendo Renan Calheiros e o desenvolvimento da mentalidade esquerdista, psicopática, presente na cultura brasileira. Vamos começar pelo primeiro ponto. Essa semana, o Senado Federal tomou uma decisão acertada. O Senado Federal não, o STF tomou uma decisão. Desculpe. O STF tomou uma decisão monocrática, anticonstitucional, Marco Aurélio Mello, juristocrática, em que ele tirava do cargo um dos presidentes de um dos poderes da República. O STF, o Senado, acertadamente, não aceitou a decisão. E isto levou o STF a ter que rever a decisão que ele havia implementado. Por mais que custe ao povo brasileiro, não é atribuição do Senado Federal, do STF, tirar presidente do Senado, do Congresso Nacional. Não é atribuição. Isso não é atribuição constitucional, portanto eles não podem fazê-lo. Assim como eles não poderiam ter tirado o Eduardo Cunha. E naquela altura o Eduardo Cunha certamente só pode ter saído porque ele não tinha o apoio nem do Renan Calheiros, nem da Dilma Rousseff. Ao contrário da situação do Renan Calheiros agora. Veja bem, o que está em pauta aqui não é a figura física do Renan Calheiros. O que está em pauta aqui é uma decisão juristocrática de um poder, no caso o STF, interferido em outro poder da República, porque se o STF puder tirar juristocraticamente o presidente do Congresso Nacional, o STF daqui a pouco poderá tirar o presidente do Executivo, portanto o presidente do Brasil, e o STF poderá tirar qualquer pessoa de qualquer cargo. É isso que tem que ser entendido. Entretanto, as pessoas, como são movidas pelo fígado e por vinganças torpes, pequenas, mesquinhas, confundem a figura do Renan Calheiros, que não é, claro, sem sombra de dúvida, nenhuma vestal grega, não é uma pitonisa, não é uma sacerdotisa, não é nenhuma criatura cândida e angélica. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas não se pode confundir a pessoa do Renan Calheiros com o cargo de presidente do Senado Federal. Portanto, e o STF está fazendo uma propaganda mentirosa. E quem está por trás do STF é o PT e é a rede. Nós já fizemos um outro conselheiro Acácio em que eu havia falado para vocês que isso é público. E eu publicitei o documento, inclusive. A nova esquerda brasileira está sendo formada pelo PV, PPS, PDT e Rede. Por tabela, entenda-se aqui PSOL. Não é? Então, isso é um documento que está presente no site do PPS. Eu liberei esse documento. A nova esquerda do Brasil, portanto, que vem para substituir o PT, é isso. São esses 4 partidos. Foi exatamente a Rede que, mancomunada com o PT e com todo o STF, que trabalha para o PT, resolveu dar um golpe, porque eles já tiraram o Eduardo Cunha. E eles resolveram dar um golpe para tirar o Renan Calheiros, para colocar um outro indivíduo do PT, o Jorge Viana, porque já ocupa na presidência da Câmara um indivíduo do PT, o Rodrigo Maia. Ele é do DEM. Não. Ele é do DEM formalmente. Depois que esse homem assumiu a presidência da Câmara, né, todos os projetos que o PT, que estavam engavetados, saíram à baila e foram votados. Todos, sem exceção de nenhum. Eles voltaram e com muito mais força. Cabe a ressalva que Rodrigo Maia, na época em que estava disputando com o Rosso, se não me falha a memória, o nome é esse mesmo,
O Rodrigo Maia estava sendo apoiado por quem? Pelo PT. Historicamente, vocês já viram o PT apoiar algum partido que ele não vá mandar? Ou que não esteja na mão dele? Não existe isso. Não é? Então, este golpe do Lula e desta caterva do Foro de São Paulo, no caso com Renan Calheiros, não pegou. Não é? E o Renan Calheiros está correto. Como presidente do Senado, o STF não tem o direito constitucional. Aliás, o STF não pode tirar nenhum presidente de nenhum poder da República. E se o Brasil deixar isso passar, e o STF vem fazendo coisas, que até o capeta duvida. E o Renan Calheiros foi apoiando todas as malversações e as ilegalidades do STF. Só que quando o STF foi para cima dele, é isso que dá com esses bandidos. Não é? Os bandidos acham que aquele que ele apoia nunca vai se virar contra ele. Vira, mas é evidente que vira. Virou. Quando virou, o que os bandidos do PT não contavam é que o Renan Calheiros e o seu bando reagisse. E reagiram. E isso obrigou o STF a recolher a manobra, porque ficou muito feio. Aliás, ficou dramático. Nessa circunstância, se este país tivesse algum grau de seriedade, quem deveria ter sido preso era o juizeco Marco Aurélio de Mello e a presidente do STF. Porque o que eles fizeram, de modo algum, pode ser feito. Mas no Brasil já não existe mais lei, de modo que as pessoas não sabem o que é o correto e o que é o errado. Então vamos separar o cargo, que diz respeito à instituição que a pessoa representa, da pessoa. Foi a instituição Senado da República que não recebeu e tem todo o direito de não recebê-lo. Um indivíduo que o STF mandou. Então, ao contrário do que a mídia está te colocando, a atitude do Senado Federal foi absolutamente correta. Se o Senado Federal tivesse reconhecido e assinado aquele despacho mambembe do Marco Aurélio Mello, simplesmente o Senado estaria concordando com um golpe de Estado. Foi muito mais grave o que aconteceu essa semana do que vocês possam pensar. Muito mais grave. Muito bem. Vamos voltar um pouco. Essa decisão do Marco Aurélio Mello, e aqui é que eu quero entrar na mentalidade psicopática. Essa decisão do Marco Aurélio Mello, e houve inúmeros movimentos de rua que fizeram vários posts. Na segunda-feira, quando o Marco Aurélio Mello lançou a decisão, sinceramente, eu não sei se nós estamos diante de um caso de ignorância, o que me custa acreditar, ou se é um caso de controle de massa, porque os movimentos de rua soltaram inúmeros posts dizendo que as ruas tinham sido ouvidas e o Marco Aurélio Mello tinha ouvido o povo e a reivindicação do povo para tirar o Renan Calheiros. Bem, vamos entender o seguinte: tudo que o STF não pode fazer, e não só o STF, nenhuma justiça pode fazer, é ouvir o povo, seja ele quem for. Porque a instância da justiça, funcionando impecavelmente, ela tem que ter um grau de isenção suficientemente lúcido e firme para manter afastado de si todos os problemas. De modo que, e veja, a gravidade, Argus,
Veja, a gravidade disto é que o próprio Marco Aurélio Melo disse que tinha ouvido a voz das ruas. Tudo que um juiz não pode fazer é isso. É uma ilegalidade em cima da outra. As pessoas não estão se atinando para a gravidade das ilegalidades. A gravidade delas. Isso sem considerar que o STF é simplesmente o guardião da Constituição. Ele não guarda a Constituição coisíssima nenhuma há muito tempo. Ele vem agindo de modo juristocrático porque a juristocracia é uma técnica que foi inventada pelos comunistas para perverter o poder por dentro, para tomar o poder de outra forma. E é isso que eles estavam fazendo. Eles iam retomar o poder de outro modo. Quando encontraram o Renan Calheiros, a coisa parou. E se o Renan Calheiros, na figura de como presidente do Senado Federal, não tivesse colocado isto, vocês podem ter certeza que eles iriam continuar em seguida. Então o que está havendo no Brasil? Está havendo uma propaganda em massa. E é curioso, porque ela está sendo disseminada dentro dos pretensos movimentos de rua, dentro de partidos políticos, ela está vindo de todos os lados, onde criou-se uma ideia da caça às bruxas, né, de cortar as cabeças. Baixou no Brasil uma síndrome de Salomé, que é aquela figura bíblica que pede a cabeça de João Batista. Ou então vocês podem ir para a Rainha de Copas, do Alice no País das Maravilhas, ou vocês podem ir para a Revolução Francesa, que guilhotinou todo mundo. Criou-se uma ideia de guilhotinar cabeças de pessoas. E à medida que essas cabeças vão sendo guilhotinadas, como por exemplo foi sendo guilhotinada a cabeça do Eduardo Cunha, entrou Rodrigo Maia. Depois criaram a guilhotina em cima do Renan Calheiros, não deu certo. Depois iam criar a guilhotina em cima da cabeça do Jorge Viana. Depois iam criar a guilhotina em cima da cabeça do Michel Temer e vai por aí afora. À medida que essas cabeças todas vão sendo lavadas, o PT vai assumindo os cargos novamente, vai retomando o controle. Retomando o controle. Né? E a estratégia aqui era chegar à ideia de que o STF pode, na calada da noite, como está lá parado, decretar o parlamentarismo dentro do Brasil sem passar pelo parlamento. Era este o projeto que está em curso. E ainda está, porque eles não mudam a direção. Eles vão mudar de estratégia. Não pensem vocês que comunista desiste. Eles não desistem de jeito nenhum. Eles mudam a estratégia quando a estratégia dá errado. Só isso. Eles não recuam. O recuo é estratégico. Eles estão elaborando uma outra tática. Muito bem. O argumento para tirar o Renan Calheiros é que o Renan Calheiros é um corrupto. Bem, todos no Brasil são corruptos. O argumento não pode ser esse. Né? Isso é um argumento de pano de fundo, porque o argumento que tem sido levantado para a população brasileira, full time, é que o Brasil tem que se livrar da corrupção, porque a corrupção brasileira, uma vez que o Brasil se livre da corrupção, o Brasil volta a crescer. Não. O Brasil não cresce porque existe um projeto estratégico para que o Brasil não cresça. Existe um projeto estratégico para que o Brasil não desenvolva tecnologia. Existe um projeto estratégico para que o Brasil não tenha educação. Aliás, isso foi reconhecido, inclusive, pelo Gilberto Freire e pelo Darcy Ribeiro. A ignorância brasileira, ela não é por falta de recurso. Aliás, o Brasil é o país que mais investe dinheiro no mundo em educação. Aonde existe educação nesse país? No mundo. Não há nenhum país no mundo que tenha o grau de investimento em educação como o Brasil tem. Cadê? Aonde foi parar esse dinheiro? Não foi? Aquilo é meramente um protocolo? Né? Então, o projeto da República sempre foi esse. Vocês já pararam para considerar por que o Brasil não desenvolve tecnologia? Tem um outro caso episódico, e sempre dentro da área de exatas. Um outro caso episódico. O Brasil não desenvolve tecnologia. Por quê? Mesmo dentro do período militar, do que eles chamam de regime militar, o Brasil desenvolveu tecnologia militar? Nenhuma.
Então, vejam vocês que nós estamos diante de alguma coisa que é uma decisão do esquema da República, desde o momento em que ela foi fundada. Né? E, exatamente para manter o país à margem do quê? Por quê? Com que finalidade? Isso atende a quem? Perguntas que nós temos que fazer. Portanto, a ideia da corrupção não é um argumento válido, por uma razão muito simples. O problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é a República. Mas eles querem vender à população que o problema do Brasil é meramente a corrupção e não a República. Não, o problema do Brasil é a República. A República está falida, o Brasil terá que ser refundado. Por outro lado, corrupção existe desde que o mundo é mundo, não da forma como ela existe hoje no Brasil. É impossível você vencer a corrupção 100%. Esse é um argumento, em todos os sentidos, falhos. Mas é um argumento para despistar a população. Mas voltando aqui ao caso das cabeças rolantes, para vocês entenderem o que está em pauta. Eles criam, por um lado, um discurso de que o problema do Brasil é a corrupção. Aí eles começam a elencar corruptos notórios. Você não percebe que eles estão fazendo isso, mas existe um foco em cima da corrupção. O problema do Brasil é a corrupção. Então eles começam a elencar corruptos notórios. Quando eles elencam corruptos notórios, eles começam a falar, olha, esse cara está atrapalhando o desenvolvimento do projeto A, do projeto B, do projeto C, porque aquele projeto é absolutamente fundamental para o país desenvolver, então nós precisamos de tirar esse corrupto de cena. Então eles saem à caça do corrupto. À medida que eles vão fazendo isso, diferentes mídias, de diferentes lugares, vão bombardeando na cabeça das pessoas, vai criando alguma coisa, uma tese que o René Girard chamava de o bode expiatório. O bode expiatório é quando você fala o seguinte, olha, o problema é este camarada aqui, eu elejo um bode expiatório, jogo todas as luzes em cima dele, o bode fica muito iluminado, o povo começa a ver o bode, né? Ele fica visível, e o povo começa a ter uma sede de vingança. Isso é um processo de vampirismo psíquico. E eu não estou exagerando no que eu estou falando. Eu quero que vocês entendam ipsis literis isto. A teoria do bode expiatório, ela só é feita se você gerar, ela só tem efeito se você gerar no público, no outro, uma sede de vingança. Você quer destruir o bode expiatório. Você quer chegar ao bode expiatório e moer ele com as suas mãos. É o chamado crime da vingança de sangue. Para os gregos, quem cometia isso eram as eríneas. Né? Hoje, você não pode chegar e matar a pessoa com as suas próprias mãos. Você precisa das instituições para fazer o processo por você. Aqui é que começa a entrar o problema. Então eles instauram a teoria do bode expiatório e falam, esse é o problema. Arrumam inúmeras pessoas para falar, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, vamos caçar o bode, vamos cortar a cabeça do bode. E a turba começa a ficar alucinada, louca, ensandecida, e vê o bode como o problema, e começa a ir igual um touro louco, igual um touro louco, igual um touro louco. Aí vem alguém e fala, como Marco Aurélio Melo, eu ouvi a voz das ruas, e eu cacei o bode. Muito bem. Então, o bode precisa que a instituição que está desacreditada, a população acredite na instituição que está desacreditada para dar conta do bode expiatório, porque a população não pode, por ela própria, dar cabo do bode expiatório. Então ela vai recorrer àquela instituição, justiça, pelo amor de Deus, tire o bode expiatório. STF, pelo amor de Deus, tire o bode expiatório. E o STF vai muito generosamente, fala, tirei o bode expiatório, ouvi a voz das ruas. Ó, povo, como eu gosto de vocês. A teoria do bode expiatório, portanto, cria uma vingança coletiva, uma sede de vingança coletiva, e essa sede é física, é uma licantropia social. É uma licantropia social. Se o povo pudesse, o povo entrava dentro do Senado e matava o Renan Calheiros. E foi isso que foi feito na Revolução Francesa. Como o povo não pode, e não se atreve a fazer isso, então eles vão correr para as instituições. E as instituições prontamente agem em nome do povo. Foi isso que foi feito com o impeachment de Dilma Rousseff.
Foi isso que foi feito com a retirada do Eduardo Cunha. Era isso que estava desenhado para o Renan Calheiros. Era isso que estava desenhado para o Jorge Viana. Era isso que estava desenhado para o Michel Temer, onde tem sempre aquela espada de Damócles: vamos caçar o Michel Temer, a chapa Michel Temer e Dilma Rousseff. Esse é o problema. Problema não. Essa é parte do cenário da estratégia do PT neste momento e do Foro de São Paulo, para retomar o poder. Né? Quando eles criam a teoria do bode expiatório e o povo fica babando de vingança, de sede de vingança, e essa sede é física, né? Ela é intelectual, ela é moral, espiritual. Os três poderes, na verdade, o que o povo faz? O povo transfere o poder do povo para os poderes. Agora, nessa situação, por exemplo, o STF saiu desmoralizado. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que ficaram satisfeitas porque a teoria do bode expiatório funciona. Aonde é que nós podemos estudar? O outro livro do René Girardi não está aqui comigo, está na outra biblioteca. Há 3 livros importantíssimos em relação ao entendimento de como essas coisas funcionam. Né? Além da teoria do bode expiatório, os comunistas criam alguma coisa que se chama a mentalidade psicopática. É um tipo de loucura política esquerdista que é disseminada sem que você perceba. E as pessoas reagem histericamente às coisas. Esses livros aqui, A Manipulação dos Espíritos, do Alexandre Dorozinski, Jacqueline Renaud. Esse livro é um livro muito importante, antigo, mas eles já falam de alguns experimentos que eram conduzidos, né? As manipulações sociais clandestinas, que são feitas através da mídia. Este outro livro aqui é muito importante, do Rossiter, A Mente Esquerdista, né? Para vocês entenderem as causas psicológicas da loucura política que os políticos fazem a sociedade cometer, sem que ela saiba. E esse livro aqui, que nós já citamos algumas vezes, Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Lobachevsky. Esse livro é um discurso que cita claramente como é que o ser humano se torna presa de uma sintomatologia psicopática, esquerdista, delirante, que o faz atuar a favor do projeto comunista sem que ele saiba. Sem que ele saiba. A gravidade do marxismo cultural é exatamente isso. O indivíduo conscientemente não é comunista, mas ele age como comunista, com a mentalidade psicopática invertida. E isso é um programa que eles instalam dentro do cérebro da pessoa. É um programa. Uma vez que roda o disco, igual o reflexo condicionado de Pavlov. Uma vez que roda o programa, a pessoa vai reagir de acordo com aquilo. Portanto, é preciso parar de agir de acordo com a mentalidade histérica comunista. É preciso ter frieza, calma e procurar enxergar o cenário da forma mais ampla possível. Aprendam a fazer perguntas. Aprendam a fazer perguntas. As perguntas são muito mais importantes do que as respostas. As pessoas no Brasil estão querendo solução rápida para problemas profundos ou estão buscando um salvador. Nós estamos num período gravíssimo dentro do Brasil, porque psicologicamente o Brasil está numa etapa que chama a busca do salvador messiânico. E eles estão lidando com isto. Aprendam a fazer perguntas. Quando te apresentarem um tópico, não aceite ele. Reflita. Pense. Como é que a voz das ruas poderia ter sido ouvida? Só para finalizar. No dia, vejam vocês o seguinte, a falta de raciocínio, o que é? O povo vai às ruas no domingo, dia 4. Na segunda, dia 5.
o ministro faz um despacho do dia 4 para o dia 5, porque ele ouviu a voz das ruas, para tirar o presidente do Senado? Quanto tempo leva para você montar uma peça jurídica? A peça jurídica já estava montada. Tanto é que esse movimento do dia 4 foi fomentado pelo MBL e pelo Reinaldo de Azevedo. Acorda, Brasil. Acorda mesmo. Desperta do seu sono preguiçoso, macunaímico. Acorda para pensar. Acorda para refletir. Acorda para perguntar. Até o próximo, conselheiro Acácio.